Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer poder estar junto com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Primeiramente, eu agradeço a Deus por permitir poder compartilhar a palavra do Senhor, algo tão precioso, né, com os irmãos. E agradeço também a missionária Fernanda, que está nos permitindo a compartilhar a palavra através do seu canal. Para mim é uma honra poder estar com vocês compartilhando a palavra do Senhor. O tema escolhido pela missionária Fernanda é que eu compartilhasse com os irmãos a respeito de profetizar sobre a vida financeira de 2021. Não é um tema muito fácil da gente explicar ou compartilhar, porque algumas pessoas não têm um conhecimento de o que é profetizar. Uma das referências que nós temos do Antigo Testamento é Ezequiel 37, quando Deus fala para o profeta profetizar sobre o vale de ossos secos. Nós estamos hoje na dispensação da graça e no Novo Testamento, quando nós falamos em profetizar, nós estamos falando sobre profetizar o que a palavra de Deus nos diz, como Ezequiel fez. Ezequiel só lançou a palavra porque o Senhor o conduziu a pronunciar as palavras. Então, quando nós pronunciamos a palavra que vem direto do Senhor, quando nós pronunciamos a palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia, nós estamos profetizando. Então, profetizar sobre a vida financeira ou profetizar sobre prosperidade significa você declarar o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 18, que fala que: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Nós sabemos que, pelo que o texto está nos dizendo, que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá estratégia para adquirir riquezas. Alguns podem pensar, mas riqueza é condenável pela palavra. Olha, a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então não é o dinheiro em si, o dinheiro é um instrumento da riqueza. Agora, você não pode colocar o seu coração como tudo na sua vida fosse o dinheiro. Você não deve ser escravo ou o dinheiro deve ser o seu senhor. Se esse for o seu objetivo, você está fora do contexto da Bíblia. O dinheiro, para um cristão, ele tem que ser uma ferramenta para a construção de um propósito. O que a palavra de Deus nos coloca em outros textos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que algumas chaves que liberam o ambiente de prosperidade na vida de um cristão. Primeiro, é você entender isso que eu acabei de falar. A prosperidade na vida de um cristão é consequência daquilo que ele vive, consequência daquilo que ele faz todos os dias. Se ele crê no Senhor Jesus e confia nele e entrega a sua vida, a consequência dos seus atos, a consequência do seu dia a dia vai ser de liberação, de bênção sobre a vida dele. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos também, que fala de uma chave que é muito importante, que está lá em Salmos 37, verso 3, que diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Você quer prosperar? Primeiro, você tem que criar um ambiente de fé. Esse ambiente de fé, você não vai ter aquela fé de esperar com os braços cruzados que algo vai acontecer. Não.
você vai exercitar esse ambiente, você vai declarar o que a palavra diz, mas não só com palavras, mas também com atitudes. Se você quer conquistar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que ter uma atitude positiva. A palavra de Deus, do começo ao fim, ela transmite vida para nós. Se nós pegarmos Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo coloca que os nossos pensamentos, eles têm que ser bons. Tudo começa no nosso pensamento. Se temos pensamentos errados, a nossa ação vai ser errada. Então, a primeira chave para você ter um ano de 2021 próspero é você criar um ambiente de fé, de confiança, que Deus vai prover, que Deus vai te sustentar, que Deus pode sim abrir portas que estão fechadas, no sentido de abrir uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio. Mas isso você tem que confiar no Senhor. E tem o segundo ponto, que é faça o bem. Se você confia no Senhor e faz o bem, você está desenvolvendo um ambiente de fé que está de acordo com o Salmo 37, de acordo com o que o salmista está colocando. E tem um texto também que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Provérbios 3, do verso 1 ao verso 2, que diz: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Você quer prosperar? Primeiro, fique atento ao que a palavra de Deus diz sobre isso. Estude a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus aquilo que agrada ao coração do Senhor. Porque nós temos prioridades, o cristão tem prioridades. Primeiro, se ele obedece ao Senhor, confia no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, a consequência é ver a ação de Deus na sua vida em todas as suas áreas. Aqui, ele está falando em Salomão, que é o conselho de sabedoria, coloca assim: guarde o seu coração, guarde os mandamentos do Senhor, para que isso prolongue os dias da sua vida. E isso vai te trazer o quê? Prosperidade e vida. Uma das chaves que o cristão tem que ter é a atitude. Não adianta você ter a palavra, mas não executar ou não exercitar ou cumprir com o que a palavra de Deus diz. Você tem que fazer todos os dias aquilo que a palavra do Senhor está dizendo para que você faça. Atitude. Nós não podemos esperar, nós temos que agir. Qual que é a nossa ação? Se você tem um plano, em Provérbios 16, 1 diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Uma das chaves da prosperidade é você planejar. Ah, mas eu planejo, mas as coisas mudam. Mudam por quê? Você planejou, mas a resposta certa vem do Senhor. Não é você que vai dirigir. Você pode fazer planos, você pode planejar, mas no final, quem vai dizer o que você vai fazer é o Senhor. Então a resposta vem do Senhor. É interessante que alguns anos atrás, alguns anos mesmo, bem atrás, eu tenho todo ano a prática de fazer projetando o ano seguinte. Eu faço isso no meados de novembro, início de dezembro, e começo a orar e pedir direção de Deus, aquilo que eu posso colocar no meu plano do ano seguinte. Só que esse ano foi um ano diferente para mim. Eu coloquei o ano seguinte. Eu coloquei o ano seguinte, mas eu também coloquei um projeto de curto prazo e um de longo prazo. Então, teve o de curto e longo prazo e o ano seguinte. Então, tive um projeto de 1 ano, um plano de 2 anos e de 5 anos. O interessante foi que eu orei, eu busquei, eu fiquei um mês todo naquela meditação, buscando direção de Deus, e acabei fechando aquele plano de alguns
alguns meses para frente, vamos colocar aí 60 meses, 5 anos de plano. E eu esqueci daquilo, passado algum tempo, eu segui, e passado alguns outros anos, eu peguei aquele caderno, e eu pegando aquele caderno e vendo aquilo que eu tinha escrito, planejado, tudo tinha se cumprido na minha vida. Então, era de Deus, porque eu orei, eu coloquei na presença do Senhor, e o Senhor colocou para que eu escrevesse. O engraçado foi, assim, engraçado que a gente pode dizer, ou é engraçado, não é engraçado, é o quanto Deus, Ele opera nas nossas vidas e muitas vezes nós não percebemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, assim, o bom foi que, passado um tempo, eu peguei aquele caderno e estava lendo, tudo havia se cumprido na minha vida. Todo aquele plano, todo aquele planejamento. Agora, Magalhães, tem coisas que você fez que não saiu de acordo? Tem. E eu tenho a convicção que aquilo não era da resposta de Deus para a minha vida. Aquele plano que eu havia feito não agradava a Deus e Deus deu a resposta, um não. Mas aquele momento que eu fiz, se eu não me engano, foi em 2007. Tudo se cumpriu com o passar dos 5 anos. E eu louvo a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz e o que Ele pode fazer na sua vida, meu irmão. Agora, chaves que você pode liberar o seu ano de 2021 para a prosperidade. Tenha um ambiente e uma atitude. E o segundo é, seja obediente ao Senhor. Obedeça o que a palavra de Deus diz. Uma quarta chave que eu queria compartilhar com os irmãos é a questão do perdão. Você pode buscar o Senhor, você pode entender ao Senhor, você pode fazer boas ações, você pode ofertar, você pode dizimar. Isso é princípios que nós devemos fazer, é princípio bíblico, nós temos que fazer isso. Isso abre portas, sim. Mas se você já está fazendo isso tudo e a sua vida ainda não teve aquele rumo, ou você não teve aquele sucesso, talvez está te faltando essa última chave que eu quero compartilhar com você nesse tempo que nós estamos juntos aqui, que é a chave do perdão. Você quer prosperar, mas se você tem algo contra alguém ou alguém tem algo contra você, eu posso dizer claramente para você com experiência própria, enquanto você não resolver essa sua situação, as coisas não vão dar certo na sua vida. O perdão, mesmo que a outra pessoa não te perdoe, quando você libera perdão, quem fica livre é você. Eu tenho um testemunho para compartilhar, eu deixei por último, quero compartilhar com você, com vocês nesse canal. É que alguns anos atrás eu tive um problema muito sério financeiramente e as pessoas que estavam à minha volta, no tempo que as coisas estavam tudo bem, de uma certa forma afastaram de mim, me deixaram só, e eu fiquei assim muito triste, e eu fiquei magoado, e trouxe para o meu coração coisas ruins, e aquilo ali eu me isolei, e fiquei muito aborrecido, e a minha vida não funcionava, fiquei 6 meses da minha vida travado. E um dia, em casa, quando eu caí em si, que aquela situação não estava fazendo bem para mim, nem fazendo bem para minha família, para minha esposa, eu cheguei à conclusão que algo estava errado, e algo estava errado realmente. Eu tinha feito negócios que não eram certos, que não tinham agradado a Deus, e pronunciei palavras que não agradaram a Deus, e as coisas não funcionaram da forma como eu gostaria que fosse. Mas no final, orando e clamando a Deus e pedindo que Deus falasse no meu coração o que eu precisava fazer para que as coisas funcionassem na minha vida. Uma madrugada, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: perdoe as pessoas as quais te magoaram, perdoa as pessoas que fizeram coisas erradas com você e que roubaram de você.
libera perdão, libera perdão. Aquilo ali foi muito impactante no meu coração. E para vocês terem uma noção, eu comecei a liberar perdão. 1, 2, foram muitas pessoas que eu estava magoado. E assim, quando eu orei pela última pessoa, declarando perdão, que eu perdoava, que eu queria ficar livre, que eu queria ter a minha vida de volta da forma como eu estava, eu senti paz. Eu encerrei a oração e o dia já estava amanhecendo. A quantidade de pessoas eram muitas. E eu descansei. Naquele dia em diante, a minha vida mudou. A minha sorte mudou. E a vida financeira também, daquele dia, eu tive uma mudança, vamos dizer assim, uma ilustração da água para o vinho. Deus transformou toda a minha história por uma atitude de liberar perdão. Eu gosto muito de um escritor, Flávio Augusto. Ele coloca uma ilustração sobre como nós devemos entender essa questão do perdoar. Ele coloca 2 passarinhos, cada um em uma gaiola, e os 2 estavam brigados. Um toma uma atitude de falar: olha, eu não aguento mais ficar com esse problema com você. Você me perdoa? Aquele outro falou: não te perdoo. Quando aquele que pediu perdão e ficou livre, a porta da gaiola abriu, ele saiu e voou. E aquele que não perdoou ficou preso. Essa ilustração só mostra aquilo que nós estamos falando. Você quer liberar o ano de 2021 para que você prospere? Faça os ajustes necessários. Usa as chaves certas para abrir as portas para que a prosperidade chegue na sua casa. E uma dessas chaves que eu estou compartilhando com você hoje é perdão. Talvez muitas pessoas tenham seguido vários princípios, mas está faltando esse último princípio que eu falei, que eu compartilhei: liberar um perdão. Você quer que a sua vida mude? Quer prosperar? Siga o que a palavra de Deus coloca para você. Prosperidade não é pecado. Prosperar, ganhar dinheiro. Agora, você ganhar por ganância, você acumular e não compartilhar aquilo que Deus tem colocado na sua vida, aí sim é pecado. Eu gosto muito de um fato que aconteceu e eu compartilho em alguns lugares que eu vou, com amigos, com colegas, com familiares ou na igreja. O Rick Horner, que ele escreveu aquele livro, Uma Vida com um Propósito, perguntaram para ele um dia: pastor, é pecado ser rico? Ele falou: não é pecado ser rico. Pecado é você morrer rico. Por que ele falou isso? Tudo que Deus coloca na sua mão é para que você cumpra com um propósito. Se Deus colocou prosperidade na sua mão, é porque Ele quer que você abençoe muitas pessoas. Então a prosperidade na vida do cristão não é só para si, mas é para pessoas, para abençoar na igreja, abençoar a sua família, abençoar a sua vida também. Deus não quer que você viva uma vida miserável. Ele quer que você tenha uma vida agradável, uma vida boa, mas para que você cumpra com um propósito. Quando ele colocou essa frase, o pecado é você morrer rico, você do seu leito, quando você tiver no momento de passar dessa vida para outra, você tem que chamar sua família e falar: olha, eu gastei toda a minha vida com um propósito, o propósito de abençoar vidas, o propósito de levar a palavra do Senhor a quanto mais pessoas eu pudesse atingir. Então eu gastei todos os meus recursos focado em uma única coisa: abençoar vidas e declarar o reino dos céus. Que essa palavra possa abençoar a sua vida nesse dia, no dia que você estiver escutando, que Deus tem vida e vida em abundante para você. É como Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então essa vida
vai depender também de uma atitude sua. Comece a mudar as coisas, comece a mudar a sua forma de pensar, comece a declarar a palavra de Deus ao amanhecer do dia, ao se pôr do dia, quando você for deitar, pensa e coloca Deus em primeiro lugar. Eu quero finalizar, eu acho fantástico que Jesus, ele sabia qual era a prioridade de todo cristão. E ele colocou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas chaves poderia ter uma ordem, e a primeira ordem seria: busque o reino dos céus, e Deus vai suprir a sua casa. Se perguntasse para você, vou encerrar com essa pergunta: o que é riqueza? O que é riqueza para você? Se perguntar para mim o que é riqueza, eu vou falar para vocês, ou para você que me perguntar. A maior riqueza que um homem pode ter é conhecer o seu Criador e conhecer o seu Filho amado, Jesus Cristo. A maior riqueza de um homem é a sua família. A maior riqueza que o homem tem é aquilo que ele aprende, aquilo que ele ensina. Ah, mas prosperidade faz parte. Prosperidade, riqueza é uma ferramenta para que você adquire tudo isso que eu falei e compartilhei com vocês nesse vídeo. Então, quero deixar para vocês aqui essa palavra, que Deus abençoe vocês poderosamente e que esse ano de 2021, meio a tanta confusão, a tanto pensamentos negativos, eu posso falar para você, se você confiar no Senhor, se você entregar o seu caminho a Ele e deleitar nele, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E o desejo do coração seu, se for melhorar a sua vida, ter uma ideia para prosperar, Deus vai abrir portas para você e você vai ver o agir de Deus no sobrenatural da sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus possa direcionar você a adquirir aquilo que está também diante da vontade do Senhor Deus. Então, a paz do Senhor, fica aqui o meu abraço, a paz do Senhor. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Fique em paz, Deus o abençoe.